continuando a nossa aula, né, daquele dia. Naquele dia em ciência a gente viu, a gente começou a ver que, na realidade, os nossos colegas que tinham falado do átomo não tinham razão, né? Aí a gente já viu que Rutherford já tinha uma nova visão, né, do átomo, e já foi descoberto que o átomo era indivisível, sim, e que no átomo tinham algumas partículas, não foi assim? Era que no núcleo do átomo tinha uma partícula positiva, né, de carga positiva, que foi chamada de próton. Ao redor desse núcleo do átomo tinha uma região que tinham partículas negativas, que ele chamou de elétron, né? E depois descobriu-se que no núcleo do átomo não tinha só prótons, né? Tinha também uns rapazes lá que não tinham carga elétrica. Ou seja, nem era positivo, nem era negativo. Então, eles foram chamados de nêutrons, né? Então, o próton agora já é divisível. Ele tem prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons têm carga elétrica positiva, os nêutrons não têm carga elétrica, os elétrons têm carga elétrica negativa. Nunca esqueça disso, isso é importantíssimo. Outra coisa, vimos que os elétrons, eles são girando em torno do núcleo, né? Esse modelo atômico ficou conhecido, até falei para vocês, né, mais de uma vez, como modelo planetário, né? Porque como se tivesse o Sol no meio e os planetas girando ao redor, né? Por isso que é modelo planetário, chamado, é conhecido. Até os dias de hoje ainda tem conhecido, e hoje, até o dia de hoje, ainda é o modelo atômico aceito. Esse modelo atômico, o modelo atômico é conhecido como modelo planetário, em que o núcleo do átomo fica no centro, né? Assim, no núcleo estão concentrados quase que toda a massa do átomo, né? Assim, ou seja, os prótons e os nêutrons é quem dá toda a massa do átomo, praticamente. Os elétrons são tão pequenos que a massa do átomo é desprezível, a massa deles é desprezível para a massa do átomo, né? Nós vimos também que os prótons, eles continuam fixos no núcleo do átomo, eles não mudam o valor. Se um átomo tem 50 prótons, ele vai passar a vida toda com 50 prótons, nunca vai mudar aqueles prótons ali. Por isso que esses prótons foram usados para dizer que era o número atômico do átomo. O que é o número atômico do átomo? A quantidade de prótons. Existem átomos com diferentes números de prótons no núcleo. E esses átomos... Desculpa aí. E esses átomos são caracterizados por esses prótons. Cada átomo, por exemplo, todos os átomos que têm 50 prótons são tudo da mesma coisa. Todos os átomos que têm 2 prótons são tudo da mesma coisa. Todos os átomos que têm 8 prótons são todos da mesma coisa. Ou seja, o número atômico define o elemento químico. Quando eu pegar um átomo e saber quantos prótons ele tem, eu sei de que elemento químico ele é. Certo? O elemento químico é definido pelo número atômico. O número atômico é a quantidade de prótons. Representado o número de prótons pela letra Z. Z maiúscula, um Z maiúsculo. A quantidade de prótons é por aí, que é chamado número atômico. Número atômico Z, a quantidade de prótons. E o número de massa, representado pela letra A maiúscula. A maiúscula, o número de massa, representado pela letra A maiúscula, é a soma dos prótons mais os nêutrons. Não foi isso que a gente viu? Na aula passada a gente viu até aí. Então, agora, claro, vamos continuar o nosso assunto. Pegando o livro de vocês, claro, mesmo jeito, né? Que vocês tinham lá, né, pessoal? Aqui mostrando, né, pessoal? Que eu disse a vocês aqui. Nós ficamos nessa página aqui. Vocês lembram que a gente ficou nessa página aqui, ó? Falando aqui, elemento químico e número atômico. Então, o elemento químico, todo elemento químico, ele é definido pelo seu número atômico. O que é o número atômico? É a quantidade de prótons. Nunca, é uma coisa que nunca muda. Um átomo, ele continua com aqueles prótons a vida toda. Certo, pessoal? Não esqueça disso, ele nunca muda. Então, preste atenção. O número de prótons, bem claro aqui para a gente ver, né? Tá aqui, ó. Que nós vimos aqui, né? Olha,
O número de prótons no núcleo de um átomo é chamado de número atômico, representado por Z maiúsculo. Cada elemento químico possui um nome, um símbolo e um número atômico, que eles são característicos. Ou seja, todo elemento químico, não importa o elemento químico, são coisas que ele possui, que define ele. O nome, né, isso, ele possui um nome, ele possui um símbolo. Esse símbolo a gente já sabe de onde é que vem, né, do nome dele, né? São as letras do nome dele, pode ser só uma letra, podem ser duas letras. Se forem duas letras, a primeira é maiúscula, a segunda é minúscula, é do nome dele. Não é do nome dele em português, por isso que às vezes tem elementos que o símbolo não tem nada a ver com o nome dele em português, né? Porque não é do nome dele em português, é do nome dele na língua em que ele foi descoberta ou em latim. Não é assim? E o número atômico. O número atômico ele é uma coisa característica do átomo. Como é que define um átomo? O que são, olha, se botar assim, o que é elemento químico? Certo? O que é elemento químico? A definição de elemento químico é assim, conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. É um elemento químico. Todos os átomos que possuem o mesmo número atômico pertencem ao mesmo elemento químico. Entenderam aí? E está aqui bem claro, né? O número de massa ó, é representado pela letra A maiúscula, preste atenção, que é maiúscula. Não é minúscula, não. Não vamos botar letra minúscula aqui, não, que nós estamos falando de coisa séria. Em ciências tem que olhar bem direitinho, né? Ó. A é o número de massa, é representado pelo A maiúsculo, é a soma dos prótons mais os nêutrons. Número atômico, né? Z é número atômico, quantidade de prótons mais os nêutrons. Como é que representa aqui os elementos? Preste atenção, lembre-se, só para a gente revisar, né? A gente está revisando. Os elementos, né? Os elementos são representados geralmente assim, ó. O símbolo, Na, que é sódio. Aí em cima vem o número de massa e embaixo vem o número atômico. Ou seja, Na 11 e 23 está dizendo que ele possui 11 prótons e número de massa 23. Aqui, Lázaro, desculpa atrapalhar aí, mas eu vou sair aqui da aula e entrar de novo, porque pronto. O meu tá tudo escuro aqui. E tá escuro, depois faz. Saia que eu boto e pode pedir que eu entre de novo. É cloro, né, pessoal? É na página 46 do livro de vocês, né? Se vocês estiverem acompanhando, estão vendo aí, né? Página 46, no capítulo 2, página 46. Aí, cloro, está aqui, bem claro. Cloro, Cl, né? Vamos aqui, Mônica Beatriz. Apareceu, Mônica? Cadê Mônica? Não chegou não, Mônica. Deu certo, Mônica, agora? Agora deu certo. Pronto, valeu. Pronto. Agora, tá aqui, ó. Por exemplo, o cloro. Cloro, tá aqui. Cl é o símbolo do cloro. O número atômico do cloro é 17, tá aqui, ó. 17 aqui embaixo. E o número de massa do cloro é 37. É bem claro, né? Então, preste atenção. Os átomos, pessoal, geralmente na natureza, os átomos são eletricamente neutros. Quando é que uma coisa é neutra? Quando a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Não é isso que a gente já viu? A gente já aprendeu isso, né? Quando é que uma coisa é neutra, quando a quantidade de cargas positivas é exatamente igual à quantidade de cargas negativas. Então, vamos raciocinar aqui. Ora, se um átomo possui um número X de prótons, que tem carga positiva, ele possui um número X de nêutrons, que não tem carga elétrica, e ele possui um número X de elétrons, e eu digo que ele é eletricamente neutro, se ele é eletricamente neutro, eu estou afirmando que a quantidade de prótons de um átomo é também igual à quantidade de elétrons. Não é isso? Olha, se um átomo, olha, os prótons têm carga elétrica positiva e os elétrons têm carga elétrica negativa. Se em um átomo o número de elétrons for igual ao de prótons, então a carga negativa de todos os elétrons anulará a carga positiva de todos os prótons. E a carga total será nula. Nesse caso, dizemos que o átomo é eletricamente neutro. Geralmente, pessoal, preste atenção, geralmente os átomos na natureza, eles são eletricamente neutros. Isso não quer dizer que eles são sempre neutros, não, certo? Poderá acontecer dos átomos deixarem de ser neutros.
passarem a ser outra coisa. Passarem a ser, não ser mais neutro, passarem a ser carregado positivamente ou carregado negativamente. Isso a gente vai ver mais para frente, viu, pessoal? Mas, geralmente, na natureza, olha, preste atenção. Porém, se o número de elétrons for maior ou menor que o número de prótons, então o átomo terá carga total não nula e será eletricamente carregado. Veremos mais à frente situações em que átomos não estão eletricamente neutros. Lembrem-se, prestem atenção. Quem define o número atômico de um átomo? O número atômico são a quantidade de prótons, viu? Entenda isso. Por quê? Porque a quantidade de prótons ela não muda. Um átomo não perde prótons, certo? Não perde, não pode perder, nem pode ganhar prótons. Já elétrons, ele pode perder e pode ganhar elétrons, certo? Aí a gente vai ver lá na frente, tenham calma, que são as ligações químicas. Tenha paciência que a gente chega lá. Quando os cientistas montaram esse modelo de átomo, que vale até hoje, certo, pessoal? Esse modelo que vale até hoje, até o dia de hoje, ainda está valendo esse modelo. Aí, Lázaro, por que você está dizendo que é um modelo que vale até hoje? Assim, porque eu já disse a vocês que em ciências, as ciências elas não são exatas. A ciência exata que tem é matemática, né? Ciência exata. 2 mais 2 é 4 e acabou essa conversa. Nunca vai ser 5, nem 6, nem 7, nem 8. Não, sempre vai ser 4. As ciências da natureza, que são química, física, biologia, elas nunca são exatas. Por quê? Porque sempre estão estudando e sempre estão descobrindo novas coisas. Como vocês viram aí no átomo. Primeiro, o átomo era uma bola maciça. Ao longo do tempo, foi se estudando e descobrindo que, na realidade, não era nada dessa forma e era de outra maneira. Não é assim? Hoje, se sabe que o átomo na realidade, é uma estrutura que possui um núcleo. Nesse núcleo tem prótons e nêutrons e ao redor do núcleo tem os elétrons. Olha como já mudou as coisas. Então, nada impede que daqui a uns dias estudem-se e descubram-se novas coisas, né? Novos estudos apareçam com um átomo com mais coisas. Mas, no momento, o que está valendo para o átomo é isso. Então, o átomo, definido pelo número atômico. Então, os cientistas precisavam organizar esses átomos. Organizar para eles estudarem, tinha que organizar de alguma maneira. E eles tinham que montar alguma coisa para organizar. Para isso, eles criaram uma tabela para organizar os átomos. Colocaram todos os átomos que existem em uma tabela. Essa tabela foi chamada de tabela periódica. Está no livro de vocês, né? A página era 46, agora na página 47. Está dizendo assim, a tabela periódica. Certo? Tabela periódica. A tabela periódica é uma tabela em que foi organizado os átomos. Como assim, Lázaro? Eles foram organizar. Olha, está aqui a tabela. Presta atenção aqui a tabela. Está aqui ela, na página 48. Vocês estão vendo a tabela aí, ó? Página 48. Está vendo ela bem bonitinha aí, ó? Nessa tabela, contém todos os elementos químicos que são conhecidos até hoje. Até o dia de hoje. Até o dia de hoje são conhecidos esses. Só tem esses, Lázaro? Não. Só para dizer aqui a vocês, quando eu estudei ciências, só existia até esse elemento aqui, ó, até o 104, quando eu estudei ciências, lá no nono ano. Quando eu estudei no nono ano de ciências, só tinha até aqui. Hoje já não tem mais só o 104, tem até o 118. Vocês estão vendo até o elemento que tem? Ou seja, do tempo que eu estudei para cá, já se descobriram um bocado de elementos. Tá vendo? A 104, hoje tem 118. Ou seja, já foram descobertos 14 elementos do tempo que eu estudei para cá. Você imagina daqui a 100 anos. Quantos elementos vão ser descobertos ainda? Ninguém sabe. Certo? Tem elementos que foram feitos em laboratório. Os laboratórios de aceleração atômica fazem elemento. Tem elemento aí nessa tabela que ele foi criado em laboratório e ele não durou mais que 5 segundos.
Ele durou 5 segundos ali. Mas ele existe, que foi criado. Então ele tem. Ele durou 5 segundos, mas ele tem. Existe. O cientista sabe que ele existe. Entendeu aí como são as coisas da ciência? A ciência é complicada, né? Então, pronto. Eles organizaram todos os elementos químicos em uma tabela. Todos os elementos químicos. Como foi que eles organizaram essa tabela? Eles organizaram essa tabela em períodos e famílias. Como assim, Lázaro? O que é período e família? Certo? O que é período, o que significa isso. Então, preste atenção. Primeiro, os períodos, né? O que são os períodos? A tabela periódica, viu, pessoal? A tabela periódica, ela só tem 7 linhas. Contem aí para vocês verem. Olhem para ela aí, a tabela, olha. Aqui ela, nessa página aqui, olhem aí, ó. Ela só tem uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Olha. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas, 6 linhas, 7 linhas. Lázaro, e essas duas aqui? Olha, preste atenção que essas duas linhas aqui, ó, essa linha aqui e essa linha aqui, elas estão aqui, olha. Olha, são aqui elas duas, olha. Essa linha aqui tá aqui, olha, de 57 a 71, ela tá na sexta linha, e essa linha aqui, olha, ela tá aqui, olha, nesse pedacinho aqui, ó, tá aqui. Entendeu aí? Olha, essa linha aqui, ela tá aqui, dentro dessa linha da sexta linha. E essa linha aqui, ó, essa linha aqui, ela tá aqui, ó, dentro da sétima linha. Tá aqui ela, olha. O elemento do 57 ao 71 é aqui, nesse cantinho aqui. E o elemento do 89 ao 103, que são esses aqui, eles estão aqui. Vocês estão entendendo? Toda a tabela periódica, ela só tem 7 linhas. Ah, Lázaro, é por que não botaram esses bichos tudinho aqui? Porque não cabia, né, nessa tabela aqui. Então, como esses rapazes se parecem, todos eles são parecidos, eles ficaram no mesmo local aqui chamado de família. E esses aqui todos se parecem, ficaram no mesmo local aqui chamado de família. Então, já entendeu o que é família e o que é período. Então, período. Os períodos são as linhas da tabela. 1 período, 2 períodos, 3 períodos, 7 períodos. A tabela periódica tem 7 períodos, certo? 7 períodos. Olha, existem 7 linhas, sequências horizontais, cada uma denominada de período. A tabela periódica atual apresenta 7 períodos. Os elementos com número atômico de 57 a 71, chamados de latanídeos, e os de 89 a 103, chamados de actinídeos, aparecem à parte dos demais abaixo da tabela. Os latanídeos pertencem ao 6º período e os actinídeos ao 7º período. Note que nesses períodos há um quadradinho que indica a localização desses elementos, certo? O que são os períodos na tabela periódica? O que é que isso significa? Como é que é organizada a tabela periódica? A tabela periódica é organizada da seguinte maneira. É em número crescente, preste atenção, em número crescente de número atômico. Como assim, Lázaro? Número crescente de número atômico. O primeiro elemento tem número atômico 1, ou seja, ele tem um próton. O segundo elemento, ele tem número atômico 2, ele tem 2 prótons. O terceiro elemento, ele tem número atômico 3, ele tem 3 prótons. E por aí vai. O elemento que está no número 100, ele tem 100 prótons. O que está lá no 118, tem 118 prótons. Entendeu aí como é o negócio? Quantidade de prótons. Beleza? Entenderam aí? Cada linha é assim, ó, contada assim, ó, da esquerda para a direita. Vamos observar como é? Ó, presta atenção, ó, tá aqui, ó. Aqui, ó. O elemento, ó. Vamos lá. O que foi que aconteceu? Solta. Olha, vamos aqui. Olha, o elemento 1, tá vendo? Olha, primeiro, ó, é o hidrogênio. O elemento 2 está aqui, ó. Tá vendo? Olha? O 2, aí volta para cá, ó. O 3, o 4, aí vamos lá, ó. Lá na frente, ó. O 5, o 6, o 7, aí o 8, o 9, o 10, aí vem para cá, ó. Volta para cá. Aí o 11, o 12, aí vem para cá, vamos lá. Aí vem o 13, o 14, o 15, por aí vai, certo? O 16, 17, 18, aí volta para cá. Lá para frente aqui, ó. Aí 19, tá vendo como é? Ó? Assim, ó.
Na sequência, a tabela é assim, né? Olha, você pegar a tabela e virar, eu não virei a tabela aí, porque... mas dá para virar aqui, não dá para virar a tabela? Não dá, não. Não dá para virar, não. Aqui é para enviar para outro canto, fazer outra coisa. É para fazer outra coisa e eu não fazer, não. É isso? É para enviar. Então, preste atenção. A tabela é na forma horizontal, assim. Conta assim, ó. Da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Entenderam aí? Os períodos, ó. 1 período, 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos, 5 períodos, 6 períodos, 7 períodos, né? Esses dois aqui estão dentro desses períodos aqui. Esse está no sexto e esse está no sétimo. Beleza? O que são períodos? As linhas da tabela. Famílias ou grupos? Olha, os átomos também são organizados, os elementos químicos, né, na tabela, em famílias ou grupos. Mas o que é isso, Lázaro? Família ou grupo? Os elementos que se parecem, que têm propriedades parecidas, eles se classificam na mesma família. Certo? Na mesma família. Então, as famílias já são as colunas. As colunas. As colunas. Certo? Cada uma das 18 colunas, 18 tem 7 linhas e 18 colunas, né? 18 colunas. Como assim, Lázaro, 18? Pode contar, tá 18. Bem bonitinho. Aqui, ó. Conta aqui, para a gente contar 18. Conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até aqui, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 colunas. Tá vendo? Tá aqui contando, né? Já tem contado aí, né? Na tabela. Cada uma das 18 colunas, sequências verticais, é denominada de grupo ou família de elementos. Por determinação da União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é a IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC, que é uma instituição que define o que vai entrar na tabela, o que vai sair, os cientistas se reúnem na IUPAC, diz se algum elemento vai sair da tabela, vai entrar na tabela, vai ficar, se é um novo elemento. Eles é quem fazem isso, né? Ó. De acordo com a IUPAC, os grupos são numerados atualmente de 1 a 18. Mas ainda há quem utilize a representação anterior com letras. 1A, 2A, 3A e por aí vai. Certo? Mas com a IUPAC é de 1 até 18. Elementos com propriedades semelhantes ficam no mesmo grupo. Alguns dos grupos possuem importância para a química, recebem nomes especiais. Alguns dos grupos, não são todos, alguns recebem nomes especiais. Por exemplo, o grupo 1, ou 1A, é o grupo dos metais alcalinos. 1A. Vamos lá procurar ele. O grupo 1A, cadê o 1A? 1A. Aqui, ó, 1A. Aqui, ó. 1A, grupo 1A. Aqui. Esse grupo aqui, ó. Metais alcalinos. Certo? Com exceção desse rapaz aqui, ó. Esse rapaz aqui não é metal. Ele é um gás, mas ele está nesse cantinho aqui. Depois vocês vão entender como é. Certo? O grupo 2, ou 2A, é o grupo dos metais alcalinos terrosos. O grupo 16, ou 6A, né? 16 ou 6A, o grupo 16, ó. 16, cadê o 16? 16 ou 6A, tá aqui, ó. São os alcalinos terrosos. Isso aqui. Vamos para frente. O grupo 17 ou 7A, 17 ou 7A, 17 ou 7A, tá aqui eu, olha. Tá aqui os rapazes. É o grupo dos calcogênios. O grupo 17 ou 7A é o grupo dos halogênios. O grupo 18 ou 0, né? O grupo 18, ó, 18 ou 0, são os gases nobres. Bem interessante, né? São os gases nobres. Pode olhar. São os gases nobres, né? Olha, preste atenção. O grupo 1, 2, 16, 17, 18
1, 2, 16, 17 e 18, tem, certo, pessoal? Tem nomes especiais. Metais alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios e gases nobres. Certo? Preste atenção. Os gases nobres, pessoal, são aqueles gases que a gente conhece. Né? A gente conhece eles de cor na cabeça, né? Olha. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Está aqui eles. E tem hoje um novo elemento que está lá embaixo, que apareceu aqui, né? Que esse rapaz aqui, ó. Esse rapaz, menino, que foi? Chega, menino. O que foi que aconteceu? Volte para cá, volte. Tem esse rapaz aqui, né? Que é um nome bem estranho. Eu não dá para ver direito aqui o nome estranho desse rapaz, mas vamos crescer mais aqui. Vamos crescer mais aqui para ver o nome dele. Como é o nome dele aqui? Ó, ó o nome desse rapaz, como é? Ó. O nome dele aqui é Organessônio. Organessônio. Né? Organessônio. Está aqui os gases nobres, ó. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e esse aqui, organessônio. São esses os gases nobres que vocês já conhecem, vocês já sabiam que eles existiam. Né? Inclusive, lá em ciências do sexto ano, vocês estudam ele, né? Quando vocês estão estudando lá no sexto ano, vocês estudam alguns gases, como, por exemplo, neônio, as camadas da atmosfera, que tem os gases, né? Então, vamos lá. Os elementos representativos e de transição. Por exemplo, na tabela tem os elementos representativos e tem os elementos de transição. Os elementos do grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, olha, 1, 2, aí 13, 14, 15, 16, 17 e 18 são denominados elementos representativos. Os grupos de 3 a 12, ó, do 3 até o 12, que fica aqui no meio, né, ó, nesse cantinho aqui, ó, tem 1, o 2, aí do 3 até o 12 são chamados de elementos de transição. Sendo que os latonídeos e os actinídeos são especificamente denominados elementos de transição interna. Preste atenção. Vamos lá, olha. O 1, o 2, aí o 13, 14, 15, 16, 17 e 18 são os elementos chamados elementos representativos. Os que estão aqui no meio, ó, nessa parte mais baixa da tabela, ó, no 3 até o 12, são os elementos de transição. Nesse grupo dos de transição, ó, do 3 até o 12, está os latanídeos e os actinídeos. Família dos latanídeos, família dos actinídeos, tá vendo? Eles são considerados elementos de transição interna, certo? Depois a gente vai estudar essas coisinhas aqui. Na tabela periódica, pessoal, na tabela periódica, preste atenção, na tabela periódica, cada quadradinho, preste atenção aqui, uma coisa interessante, ó, cada quadradinho da tabela periódica, aqui, vamos olhar para cá, vamos para cá. Cada quadradinho da tabela periódica, ele tem as seguintes informações, ó, na tabela, cada quadradinho, olha, ele tem o símbolo do elemento que fica no meio, pode olhar, tá aqui, olha. Rádio, está aqui o símbolo, RA. Tem o nome do elemento, o nome, está aqui o nome, como é o nome dele? Rádio, está aqui. Tem o número atômico dele, que fica aqui em cima, está aqui, ó, o número atômico 88. E tem embaixo a massa, dos que tiverem. Tem uns que não tem massa, não. Alguns têm, outros não. Tem a massa atômica. Por exemplo, está aqui no sódio, ó. Símbolo do sódio, Na. Nome, sódio. Número atômico, 11. Massa, 23. Em cada quadradinho tem essas informações. Cada quadradinho, essas informações aparecem bem claras para você. Então, você olhando para um quadradinho desse da tabela, você tem 4 informações aí. Que informações são essas? O símbolo do elemento químico, o nome desse elemento químico, o número atômico dele e a massa dele. Interessante, né? Olhando para uma tabela dessa. E vocês olhavam para uma tabela dessa, nem sabiam o que tinha escrito aí, né? Hoje vocês já sabem. Isso é importantíssimo, pessoal. Importantíssimo. Né, pessoal? Então, olha. Deixa eu diminuir aqui, porque está muito grande.
Aqui, ó. Os metais, não metais e semimetais. Preste atenção. Os elementos conhecidos como metais formam substâncias simples que, de modo geral, conduzem bem a corrente elétrica e o calor. Os metais, certo? Metais conduzem... Olha as características do metal. Eles conduzem bem a eletricidade e o calor. Todo elemento que conduz bem a eletricidade e o calor, ele é chamado de metal. Essas substâncias são facilmente transformadas em lâminas e em fios, e são sólidas nas condições ambientes, isto é, a 25 graus Celsius de temperatura e pressão atmosférica ao nível do mar. As substâncias simples formadas pelo mercúrio, Hg, mercúrio é Hg, não é aquele mercúrio que vocês usam, não, é um metal. É o único metal que ele é líquido a temperatura ambiente. A 25 graus Celsius, ele é líquido. Todos os outros metais, eles são sólidos, conduzem eletricidade e conduzem bem o calor. O mercúrio é o único elemento químico que ele, a temperatura ambiente, ele é líquido. Ele é usado nos garimpos para separar o ouro. Ele tem uma facilidade de se juntar com o ouro. Quando os garimpeiros têm lá o ouro misturado com areia, eles jogam mercúrio dentro daquela areia lá, o ouro se junta com o mercúrio, ele separa o mercúrio, aquece no fogo, o mercúrio evapora, fica só o ouro. Ele é um elemento muito perigoso para os seres humanos. Geralmente, os garimpeiros morrem de câncer ou vão ter algum problema neurológico, eles vão ficar com algum sintoma neurológico, porque o metal é inalado e ele se aloja no organismo e ele não sai do organismo. É o chamado metal pesado. Ele pode ir para os rios e contaminar os peixes, e as pessoas que comerem os peixes podem se contaminar também desses rios. É por isso que ele deve ser usado de maneira segura, o que no Brasil não acontece, viu, pessoal? No Brasil isso não acontece. No Brasil ele é usado aí à torta e à direita, por isso que no Brasil o desmantelo grande aí, muita gente doente nos garimpos, morre muito novos, o pessoal morre muito novo nos garimpos, tem muitas doenças por causa disso, certo? O mercúrio. O mercúrio é o único metal que é líquido às temperaturas ambientes. Os elementos denominados não metais, alguns chamam de metais, formam substâncias simples que, ao contrário dos metais, não conduzem eletricidade e calor, e nem corrente elétrica. Exceção importante do carbono. O único, na forma de grafite, né? O único não metal que conduz eletricidade é o grafite, né? O carbono, né? E não são facilmente transformados em lâminas ou em fios. Dos não metais, alguns formam substâncias simples gasosas nas conduções ambientes, como hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e os gases nóxicos. Forma substância simples líquida, bromo. E os demais formam substâncias simples sólidas. Alguns autores chamam de semimetais alguns elementos que apresentam propriedades intermediárias entre as dos metais e dos não metais. São os semimetais. Olha, está aqui. Os metais são essa ruma, ó. Essa ruma aqui, tá aqui os metais, ó. Tá aqui. Os não metais são esses, ó. Os metais, ó, essa ruma aqui, ó. Essa ruma de gente aqui é metal. A ruma de gente que está aqui, tudo é metal. Esses aqui não são metais, ó, tá aqui eles. E esses aqui são os semimetais. Só um pedacinho, um pouquinho aqui, ó. Bem pouquinho. É os que ficam aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. Eles ficam por aqui, ó. Se encaixam bem direitinho aqui, ó, nesse cantinho aqui. Certo? Os outros todos são metais. Esses são os semimetais e no final tem os não metais. Entenderam aí a diferença? O metal conduz eletricidade. Então, pronto. Hoje a nossa aula foi até aqui. Na próxima aula a gente continua, viu? Tenham calma que a atividade daqui a pouco vai, viu? Então, essa foi nossa aula de hoje. Está terminando o tempo. Valeu. Tchau para vocês. Fiquem com Deus. E peguem o livro e estudem até essa página aí. Você fez a chamada que eu cheguei bem depois. Não se preocupe não com chamada não, que eu sei que não assisti a aula, viu? Valeu. Tchau. Fui. Que tá terminando. Valeu, Lázaro. Valeu. Cadê o cabrito? Cadê meu cabrito? Você não traz, Douglas? Havia, Douglas? Meu bolo.
Tô esperando. Prova do cabrito. Vou buscar, viu?